Gente, sério, aqui tá muito calor. Meu Deus do céu. Essa onda de calor acho que tá passando, né? Mas aqui, deixa eu ver se tá funcionando. Tá. Mas aqui, ela vem e fica, permanece. Vamos lá. Me diz aí como você tá, para você que não me conhece, eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vinda ao meu canal, Roda Vinheta Produção. Gente, hoje é quarta-feira e toda quarta-feira tem vídeo novo nesse canal. Embolou tudo pra falar, né? Mas se você não é inscrito, se inscreve. Espera. Som. Ah, agora tá bom. Hoje é quarta. Toda quarta tem vídeo novo no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta aqui o que você acha dos vídeos, curte. E hoje eu quero fazer um bate-papo com vocês aqui e falar sobre algo que Deus falou muito forte comigo no meu coração pós-férias, né? E ele envolve também ali o nosso devocional, né? O nosso cotidiano com Jesus. E eu quero partilhar com vocês. Eu estava de férias em junho. Eu vou até colocar algumas fotos aqui. Nós fomos para Gramado, depois nós fomos para Santos Dumont, passamos tempo ali com a nossa família, com os amigos. Eu celebrei meu aniversário lá. Foi um tempo muito bom, muito gostoso. E quando nós estávamos em Gramado, eu conseguia fazer melhor o meu devocional, né? A gente acordava, tomava café, geralmente a gente ia para a rua de manhã para almoçar, né? Fazer as coisas, voltava à tarde. E ali à tarde, né, a gente tirava um cochilo, ficava junto, e eu aproveitava, fazia o meu devocional na parte da tarde. E a gente saía à noite. Mas em Santos Dumont é muito insano o tempo, né? Porque a gente chegou já preparando o meu aniversário, então desce, compra algo, faz aquilo, faz isso, visita muitas pessoas. Então, assim, a gente tem pouco tempo, né? E muitas pessoas que a gente quer ver, e acaba ficando um pouco conturbado. E aí, o meu devocional em Santos Dumont ficou comprometido, né? E o que eu falo do meu devocional? É o tempo que eu tiro para orar, ler a palavra e ler um livro. Geralmente, é isso que eu faço todos os dias. Eu acordo, oro, leio a palavra, depois, né, oro de novo, leio um livro e encerro ali o meu período de devocional, que é um período que eu tenho hoje com uma certa qualidade, né, um tempo bom que eu faço isso. Mas nas férias eu não estava conseguindo ter o meu tempo de leitura, então eu orava, né, de manhã eu orava, antes de dormir eu orava, a gente sempre estava falando de Deus, né, em alguma instância, com os nossos amigos, com as famílias, enfim, a gente sempre estava trazendo isso em nós, né, porque a gente carrega isso no corpo, mas não tinha aquele tempo de qualidade. E aí, nos últimos dias lá em Santos Dumont, né, eu partilhei com o Saulo que eu estava sentindo muita falta da minha rotina, mas em especial da minha rotina com Deus, né, desse tempo que eu tinha, que eu não estava tendo lá. E quando eu cheguei aqui, né, foi a primeira coisa que eu fiz, foi ter esse tempo com Deus de leitura, né, esse tempo com Deus de estar junto. E aí, quando eu estava nesse tempo, eu falei com o Senhor, falei, não, Jesus, eu senti tanta falta, né? Embora a gente estava com o Senhor lá, né? Vivendo, porque a gente carrega o Senhor, mas eu senti muita falta, né? Desse tempo de leitura, esse tempo aqui com o Senhor. E aí Deus falou algo comigo muito especial e eu quero partilhar com vocês. E o que Deus falou comigo? Que o nosso devocional, né? O nosso tempo com ele é prioridade, tá? Nós não vamos abrir mão dessa premissa que o nosso tempo com Deus, ele é prioridade. E eu e você, nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Mas não só num período de tempo, né? Na nossa vida. Porque tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, para glorificar o nome dele. Se nós estamos fazendo algo, né, na nossa vida que ainda não estamos dando a glória a ele, é hora de nós pararmos e refletirmos, porque tudo que nós fazemos deve ser para dar glória a Deus. Deus não deve ser só mais um ponto na nossa agenda, né? Ele é a agenda. Nós vivemos e nos movemos por ele. E isso não é só na minha profissão, né, como pastora, mas você na sua profissão. Você se move e vive para o Senhor. Então, em tudo que você faz, você deve fazer como para o Senhor, assim como a Bíblia fala, né, que quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, Deus ele precisa estar em tudo que fazemos, no nosso dia a dia, não só ser mais um ponto na agenda. E aí nós não vamos tirar essa premissa, né? Deus, ele é a nossa prioridade, né? O nosso tempo com ele deve ser prioridade. Nós devemos sim investir tempo nisso, devemos separar tempo para isso. Nós devemos fazer tudo o que fazemos para ele, né? Para honrar a ele, para dar glória a ele, para servir uns aos outros, manifestando na nossa vida diária, né, a cultura do reino. Nós precisamos fazer isso. Mas o que Deus falou comigo foi que existem estações na nossa vida.
existem estações, né? Porque qual que foi a minha conversa com Deus aquela manhã, né? Eu falei, Deus, eu fiquei esse tempo, né, sem ter tempo de ler, né? De ler a palavra, de ler um livro. Embora eu orava, né, eu ouvia a palavra, porque a gente assiste um vídeo aqui no Instagram, a gente vai na igreja, a gente fala com alguém, ouve ali a palavra, mas eu não tive esse tempo. E Deus falou comigo, olha, existem estações na nossa vida, onde nós vamos ter um tempo escasso. Assim como nós temos 4 estações no ano, né? E o verão, ele é uma estação mais alegre, uma estação mais festiva, né? As pessoas celebram o sol, né? Celebram esse tempo. Onde a primavera também é um tempo de festa, né? Porque é o tempo das flores. Existem essas 2 estações que trazem a nós uma emoção mais feliz, né? Elas lembram a nós uma estação de mais felicidade. Enquanto o outono e o inverno lembram para nós estações mais difíceis, né? Períodos de chuva, períodos de neve, períodos de dificuldade, onde as folhas das árvores caem, né? Onde nós não vemos mais flores. Então, assim como as estações, né, que nós passamos, a nossa vida também passa por estações. E existem estações na nossa vida de tempo, né, onde o nosso tempo é mais escasso. Mas não quer dizer que a nossa prioridade nesse tempo escasso não é o Senhor, né? Espero que vocês estejam entendendo, né? Vai acompanhando aí o raciocínio. Existem fases da nossa vida que o tempo está mais escasso, né? E nessas fases é mais difícil para nós termos mais tempo com Deus. Não é que nós não vamos ter tempo, porque tempo com Deus é a nossa prioridade. Separar isso é a nossa prioridade. Mas é um tempo escasso. Às vezes, o que você tem é 10 minutos nos tempos de inverno, né, e de outono, né, e esses tempos difíceis de tempo, pode ser uma maternidade, pode ser um trabalho, pode ser uma fase da sua vida que você está passando, né, de depressão, algumas fases, né, na nossa vida que nós passamos, e aí nós temos uma estação de tempo ruim, né? Nós não conseguimos ali ter um tempo com Deus de 1 hora, de 2, talvez como nós tínhamos no passado, isso se torna escasso. Mas o que Deus falou comigo? Que uma coisa que nós precisamos fazer é entender que mesmo nos tempos difíceis, né, nos tempos onde o tempo é mais escasso, nós precisamos priorizá-lo. Então, se for 5 minutos, que seja 5 minutos intensos, 5 minutos para o Senhor. Se for 10 minutos, que seja 10 minutos intensos, 10 minutos para o Senhor. Além de colocar Deus em toda a nossa agenda. Porque às vezes o que está nos impedindo de gerar um relacionamento mais íntimo com Deus não é nem o nosso tempo devocional. É porque a gente só faz aquilo, né? O tempo devocional de manhã e o resto do dia a gente esquece de Deus, a gente esquece do que ele falou, a gente esquece da nossa vivência com ele, né? O livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele fala isso, que a prática de Deus, ela deve ser constante em todo o nosso dia. Então, assim, nos tempos difíceis, onde você às vezes não tem muito tempo na sua vida para ter um devocional, né, como você tinha antes, porque você está numa estação de tempo difícil, seja mais intencional no tempo que você tem. Você está voltando do trabalho de ônibus, né? Aproveita aquele tempo para ouvir um podcast, ouvir uma pregação, para ouvir a Bíblia, né, falada, para que aquele tempo que você tem de 15 minutos, ele é intencional ao Senhor. Né? Coloque o Senhor sendo parte do seu dia, para que você possa passar por essa fase, não negligenciando o seu devocional, não negligenciando o seu tempo com Deus. É claro que se você pode acordar mais cedo, acorde, né? Se você pode dormir mais tarde, durma, né? Se você pode fazer isso, faça, né? Se esforce para ter um tempo com Deus. Mas às vezes a sua estação está tão difícil e você não consegue fazer esse esforço. E aí você prefere deixar para lá. Ah, eu não estou conseguindo acordar, então não vou fazer. Ah, eu não estou conseguindo ler, então vou largar a mão de vez. E não, né? Nós precisamos aproveitar o tempo que temos. E aí, quando Jesus falou isso comigo, eu falei, Deus, e eu entendo que o Senhor está falando comigo, porque hoje eu tenho um tempo, eu tô suando, gente, vocês estão vendo, né? Eu falei, Deus, eu entendo que o Senhor está falando isso comigo, porque hoje eu tenho um tempo muito bom. Eu tenho um devocional de 2, 3 horas, onde eu oro, leio a Bíblia,
leio um livro e fico esse tempo investindo na minha vida, além, né, de todo o meu dia ser para a glória de Deus. E eu falei, Senhor, hoje eu tenho um tempo muito precioso, eu estou numa estação muito boa de tempo. E o que eu vou fazer? E Deus falou comigo, aproveite. E essa é uma dica que eu tenho para te dar. Aproveite os dias bons, aproveitem as boas estações. Aproveite quando você tem mais tempo e mergulha no Senhor. Aproveita quando você está com um trabalho mais tranquilo e mergulhe no Senhor. Aproveita, né, quando seu filho está na escola e mergulha no Senhor. Aproveita os tempos que você tem de ter todo, né, ser intencional com Jesus, ser intencional no seu devocional. Aproveite o tempo que você tem, porque vai chegar dias difíceis. E foi isso que Deus falou comigo. Ele falou, olha, aproveita o tempo que você tem agora. Leia o máximo que você pode ler. Ore o máximo que você pode orar. Né? Medite o máximo que você pode meditar. Porque pode chegar um tempo onde você não vai ter mais esse mesmo tempo. E o seu devocional de 2 horas vai ter que ser de 15 minutos. Mas eu não quero perder, né, a minha intimidade com você. Então, aproveite, seja intensa agora. Porque aquilo que você está recebendo agora, ele vai te ajudar a sustentar naquele momento difícil. E eu creio, gente, que a dica que eu quero dar aqui não é para você não fazer o seu devocional, mas é que se hoje você pode fazer 1 hora, faça. Se hoje você pode fazer, 2 horas, faça. Porque, né, nós mulheres, né, podemos enfrentar aí, né, eu mesma quero ter filhos, pode chegar um tempo na maternidade onde a gente vai virar à noite, não vai conseguir dormir, e às vezes pensar em ter um tempo com Deus, de ler e orar, às vezes isso pode ser tão penoso, enquanto Deus não quer isso. Deus quer que ele esteja nessa rotina, né, nessa nova rotina com o filho, na maternidade, e que os tempos que eu tiver possam ser intensos com ele, né, com o Senhor. E Deus falou isso comigo. Aproveite o que eu tenho agora, o tempo que você tem agora, porque isso vai te ajudar, né? Isso vai te sustentar nos momentos, nas estações de tempo mais difíceis. Isso vai te sustentar. E essa é a dica que eu quero falar para você. Não desperdice o tempo. Não desperdice o tempo que você tem hoje. A estação que você está vivendo, né? Peça discernimento ao Senhor da estação que você está. Invista no seu tempo com Ele, no seu relacionamento íntimo com Ele, agora, nesse tempo. Porque pode chegar a tempos mais difíceis, né? Mas tudo aquilo que você se carregou, tudo aquilo que você se abasteceu, né? Isso vai te sustentar nos dias difíceis. Assim como nos meus 10 dias de férias, né? Embora eu senti muita falta da leitura, eu fui sustentada pelo Senhor. E quando eu voltei de férias, é como se eu nunca tivesse largado aquele hábito. Porque isso eu mantive, né? O Senhor me manteve e através da oração eu pude manter esse relacionamento, porque Deus não é um ponto na minha agenda, Deus é a minha agenda, né? Deus é o todo. E é isso que nós precisamos, né? Eu espero que você tenha entendido, né? Me conta aqui o que você achou desse vídeo, o que você pensa sobre isso, para a gente conversar, porque foi algo assim que Deus falou comigo e eu já partilhei com uma amiga, fez sentido para ela e eu espero que faça sentido para você. E não desperdice, né, o tempo que você tem agora. E nos tempos difíceis, também não negligencie. É 5 minutos, mas 5 minutos intensos. É 10 minutos intensos. O importante é não deixar de fazer. E se lembrar que Deus não é mais um ponto na nossa agenda, mas a nossa vida é toda para Ele. É tudo dele para Ele. Amém? Em nome de Jesus. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui. Fala sobre esse assunto que eu quero conversar com você. E se você não me segue no Instagram, me segue, porque em breve, gente, eu tô igual aquelas blogueiras que não pode falar, mas em breve vai ter uma novidade que eu vou anunciar lá, que vocês vão gostar demais. Mas assim, já se inscreve no meu Instagram para você seguir lá e ficar por dentro de tudo, porque vem coisa boa por aí, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Seja abençoado em nome de Jesus e até mais.